Amar, Perdoar, Morrer, um livro de Andréa Moreira. Dedicatória. Ao meu filho que me ensinou sobre a vida, inspirou-me a ser a mãe, a mulher, a empresária, a amiga, a filha e a irmã que eu quero ser. A ele que é o meu maior milagre e o começo de tudo. Dedico também a mim, por não ter desistido. Aliás, a desistência é uma palavra que foi riscada do meu vocabulário. Este livro é um lembrete de que preciso somente descansar quando estiver querendo fugir de tudo. É também a prova de que posso realizar todos os meus sonhos. Agradecimento. Ao meu pai e à minha mãe em memória, que me ensinaram sobre o que é ser humano. Eles ocupam um lugar especial no meu coração e o meu desejo é honrá-los eternamente. A todas as pessoas que passaram pela minha vida, ensinando-me através da dor o quanto poderia crescer e com isso descobrir aonde desejo chegar, que vida quero contribuir e que legado deixar. Ao Horst, meu ex-marido, que foi quem me deu o maior presente da minha vida, o nosso filho, e por estar sempre ao meu lado nessa jornada, cuidando tão bem de mim, ensinando-me diariamente a ser uma pessoa melhor. A última empresa em que trabalhei, representada pelas pessoas que me contrataram, estiveram comigo e acreditaram no meu trabalho e lembraram-me de resgatar meu valor máximo e que estava alinhado com os valores da empresa. Sonho grande. A editora Cores e Valores na pessoa de Thelma Nunes, por ter acreditado que meus manuscritos confusos e aleatórios poderiam contar uma linda história. Ela conseguiu me emocionar já na primeira leitura, no começo do nosso trabalho juntas. Ao Rodrigo Navarro, pessoa incrível a quem admiro muito, que ao me reencontrar de forma virtual, porém intensa, aceitou prontamente prefaciar este livro, também deslumbre em perceber a nova pessoa que me tornei. E a você, leitor, que dedicou algumas horas do seu tempo para estar comigo nessa jornada. Meu desejo é que este livro o inspire a buscar mais da vida e que você jamais desista dos seus sonhos. O motivo que me levou a escrever este livro. Comecei a escrever aos 12 anos em meu diário. Na adolescência, lia muito e intimamente achava incrível o mundo dos escritores, mas em momento algum acreditava ser possível fazer parte desse universo. No entanto, o desejo de uma adolescente que um dia sonhou grande tornou-se possível pela adulta que me tornei e que anseia realizar os sonhos daquela menina. A ideia do livro, bem como do meu canal do YouTube Desafie-se, surgiu quando tive o primeiro câncer. Quando vi bem de perto a possibilidade de não mais estar na vida do meu filho, tomei a decisão de deixar meus ensinamentos, um legado de tudo o que aprendi e vivi, algo que ele pudesse recorrer quando eu não estivesse mais presente. Este livro é, acima de tudo, um apanhado da minha visão de mundo, um pequeno presente ao meu filho em retribuição a tudo que ele me inspira a ser. Prefácio. Odiar alguém é como tomar veneno esperando que o outro morra. É por aqui que começa esse livro. A Déia teve todos os motivos do mundo para se envenenar, só que ela fez diferente e o veneno virou antídoto. Antídoto contra tudo o que de ruim acontece na vida. Ela diz aí nos agradecimentos que quando me convidou para fazer esse prefácio, notou o meu deslumbramento pela pessoa que ela se tornou. A palavra foi certeira, deslumbramento. Mas não foi exatamente pelo que ela se tornou, porque sempre foi uma pessoa especial. Então não é surpresa nenhuma ela ser o que é hoje. O deslumbramento é porque a gente, a galera do Paula Soares, maiores informações com a autora, não sabia das coisas que aconteciam com ela naqueles tempos de colégio. Para nós, ela era simplesmente uma colega que amava os menudos e às vezes faltava aula e não sabíamos o motivo, nem de amar os menudos e nem de faltar algumas aulas. Na verdade, as gurias sabiam e compartilhavam do amor pelos menudos, mas as ausências no colégio ninguém ou pouca gente sabia. Mas também não perguntávamos, porque no auge dos 12, 13 anos há outras preocupações na vida. Passado alguns anos daqueles tempos lindos e loucos, a gente abre o livro e lê algumas coisas que ela nos traz. E traz essas coisas com a coragem que só pode existir nas verdadeiras guerreiras. Uma guerreira que venceu o bullying, o assédio moral e sexual, o preconceito racial e social, o estupro, os abusos diversos e roubos e até mais de um câncer. Ela poderia simplesmente ter acabado com todo esse sofrimento, como disse que pensou em fazer algumas vezes. Mas não, guerreira decidiu enfrentar. Mais do que isso, decidiu vencer. E venceu. E depois de vencer, poderia ter simplesmente se acomodado na vitória e let it be. Só que, além de corajosa, ela é muito generosa. E essa generosidade fez com que ela resolvesse compartilhar com a gente. Resolver escrever depois de ter sofrido tanto e vencido as dores poderia resultar em um livro de autoajuda, como tantos que a gente vê por aí. E nada contra os livros de autoajuda, que eles têm lá a sua função e cumprem o papel de ajudar quem se dispõe a ser por eles ajudado.
mas não é o caso deste livro, que é muito mais do que autoajuda. Ao evitar o caminho fácil da repetição de fórmulas e receitas para alcançar a felicidade, a Deia reescreve também a história de muita gente que, como ela, sofre e por vezes não sabe o que fazer com esse sofrimento e por isso se enxerga nas páginas do livro. É fácil a gente se identificar em algum momento com alguma coisa que ela nos conta da sua própria vida. E aí a gente vê como ela lidou com isso e pensa logo no que a gente fez ou faria. Será que teríamos a força que ela teve? Quando ela deixa de se colocar como uma vítima das violências sofridas, e foram muitas, ao mesmo tempo em que passa longe de querer se mostrar uma mulher maravilha da vida real, percebemos que também nós podemos encarar os nossos demônios e domá-los. É exatamente isso que a Deia nos proporciona, com um texto fluido, gostoso, que a gente lê deitado na rede e sai de lá com dor nas costas, porque não consegue parar até terminar o último ponto. Este é o livro que temos em mãos agora. Uma correção, porém, eu tenho que fazer. A Andréia não me convidou para prefaciar esse livro. Ela me intimou a fazer isso, mesmo que a sua elegância superior não permita reconhecer essa ordem. Eu teria como dizer não? Não. Só espero que essas rápidas palavras que escrevo agora sobre a vida da Deia, sim, porque este livro é a vida dela, estejam à altura do que ela nos conta. O Beatle, John, disse que a felicidade é uma arma quente, pois eu digo que neste livro a arma ferve, é felicidade pura. Beijo, beijo, beijo. Rodrigo Navarro, servidor público e escritor, blog O Chimarrão Alucinógeno. Apresentação. Olá, eu sou a Andréia Pereira Moreira e desenvolvi um método de vida que me fez uma pessoa melhor e é isso que irei mostrar no decorrer deste livro. Durante toda a minha trajetória aprendi que, de fato, odiar alguém é como tomar veneno esperando que o outro morra. Decidi então fazer o que era preciso. A recompensa é uma vida mais rica de experiências e resultados. O preço da mudança sempre vale a pena. Constatei que fatos ruins acontecem com todos, e esses fatos podem destruir uma vida ao contar uma história. Aprendi a não enxergar o mundo como ele é, mas como deveria ser. Essa é a razão pela qual amar, perdoar, morrer todos os dias tornou-se o meu segredo. E é esse meu segredo que está em suas mãos agora. Boa leitura. Tudo começa com uma ideia, e uma ideia começa com um questionamento. No meu caso, a pergunta foi: como você acredita que vivem as pessoas que sofrem algum tipo de humilhação, bullying, assédio moral e sexual, preconceito racial e social, estupro, abusos diversos, fome, depressão e tantos outros desafios? E uma pessoa que vive todas essas experiências durante sua vida? Pois bem, essa pessoa sou eu. Passei por todas essas experiências, entretanto, a história aqui registrada não é sobre mim, mas sobre o que aprendi que fez transformar dor em felicidade, e isso graças à força dos hábitos. Por muito tempo, a dor foi tão insuportável que a única escolha era encontrar a felicidade para escapar do sofrimento. Logo, percebi que não se tropeça na felicidade e muito menos a encontramos perdida por aí. Ela é uma conquista diária, uma decisão renovada a cada amanhecer, uma construção de pequenas ações cotidianas que se tornam um acumulado de resultados positivos. Esses resultados vão nos recompensando com pequenas alegrias até formar algo sólido, a tal felicidade. Acredito que desperdicei grande parte da minha vida sendo infeliz. Essa infelicidade foi causada pela inutilidade que eu acreditava possuir, uma crença de que eu era incapaz, sustentada pela baixa autoestima. Com essa conexão de atitudes negativas, eu prosseguia por um caminho que parecia não ter fim. Ligada no piloto automático da vida, eu simplesmente vegetava. Essa era a sensação. Decidi parar e reavaliar. Fiz cálculos rápidos e posso dizer que joguei fora 8.398 dias da minha vida, todos eles desperdiçados com tristeza. Hoje, porém, encontro-me vivendo uma compensação natural da atitude que tomei. Os últimos 1.741 dias foram maravilhosamente compensados por uma atitude madura de tomar o controle da minha vida e da minha felicidade todos os dias. Introdução. Sempre imaginei que se vivesse mais de 60 anos, minha verdadeira vocação se apresentaria aos 50 anos. Estava errada, começou um pouco antes disso. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade e de lá para cá não parei mais. Claro que em alguns poucos momentos tive algumas lacunas na carreira, mas o trabalho sempre esteve presente. Fui migrando de profissão, acrescentando outros interesses e posso dizer que a minha vida foi
tudo menos desinteressante. Hoje vejo a vida como um grande parque de diversões. Quando entramos na fila da montanha-russa, observamos todos os altos e baixos, a galera saindo apavorada, entusiasmada e com todas as emoções misturadas. Um misto de alívio e vontade de repetir aquela descarga de adrenalina. Podemos observar também a casa do terror, onde não sabemos o que iremos encontrar no caminho. Assustamo-nos, rimos de nervoso, mas no final sabemos que tudo dará certo, por mais incerta que seja aquela jornada. Os carrinhos bate-bate dão-nos a ideia de que podemos seguir levando pancada, mas nos divertindo ao longo da corrida. Há tantas opções, tantas aventuras e você precisa apenas escolher uma delas, entrar na brincadeira e sentir para onde aquela emoção irá levá-lo. É assim que vejo a vida, uma diversão que não tem mais fim. Porém, nem sempre foi assim. Hoje, lanço-me para a vida sem expectativas e com uma fé inabalável de que tudo coopera para o meu bem, para fazer-me melhor. Em cada passo em direção aos meus sonhos, aprendo coisas novas, incorporo-as no meu dia a dia. Observo atento as sensações e o que os obstáculos querem me ensinar. Não vejo mais nada como inimigo ou dificuldade. Enfrento tudo para ter tudo. Quero ver até onde posso ir, sempre testando meus limites. Refazendo o caminho que me conduziu até aqui, é fácil perceber que as primeiras dificuldades aconteceram ainda na minha infância, e só depois de muito tempo é que compreendi que o que vivera lá estava diretamente relacionado ao preconceito. E foi em 2020 que aprendi que falar de racismo é muito diferente de falar sobre o racismo. Quem nunca passou por isso pode falar sobre, mas quem vive isso fala de. Um conhecido meu falou-me certo dia que havia passado por discriminação por ser pobre. A resposta que veio em minha mente naquele momento era que pobreza é um estado que se supera, que tem como ser modificado, mas que no meu caso o de ser negra é uma condição imutável e muitas vezes não importa o quanto e o que se conquista, é uma condição que temos de aprender a conviver com ela, e foi o que eu fiz. Tive de morrer em vida para salvar-me. Morri todos os dias mais de 950 vezes, em quase 3 anos de sofrimento e lágrimas, uma dor que não tinha fim. Hábitos levaram-me a descobrir o que precisava mudar na minha vida para poder vencer meu maior inimigo, eu mesma. Certo dia, decidi parar com tudo, não aguentava mais. Olhei à minha volta e, observando meu filho, falei: se não for por mim, que seja por ele. Depois repensei um pouco e disse: e se ele não existisse, eu desistiria de mim? Reformulei o motivo: nunca por ele, mas sempre por mim. Aprendi naquele momento introspectivo e de diálogo comigo mesma que não posso fazer algo pelo outro sem antes fazer em mim primeiro. Se quero ser melhor mãe, mulher, amiga, amante, profissional, filha, preciso antes fazer por mim até que esteja cheia para transbordar. Hoje, vivo de forma congruente de acordo com algumas frases clichês. Elas carregam tanta verdade em mim e sei que, se a maioria das pessoas que replica essas frases em suas redes sociais aplicassem em suas vidas, elas seriam mais felizes. Nunca por ele, mas sempre por mim. Gosto muito da metáfora da máscara de oxigênio. Em caso de turbulências, coloca a máscara primeiro em você. Esse foi um norte na minha vida, porque percebi que precisava me salvar antes de arrumar o que estava errado ao meu redor. Precisava de oxigênio para ter energia suficiente e poder conquistar tudo aquilo que sempre sonhei. O confronto com meu passado e meu interior foi necessário para construir uma relação de aceitação e amor próprio, aumentar minha autoestima, entender que, por ser humana, posso errar, mas sou 100% responsável pelos meus atos. Não nascemos com manual, mas somos dotados de uma capacidade para ler os sinais que a vida nos mostra. Basta estarmos abertos e conectados com o universo, usar o sexto sentido, a tal da intuição. Quando entendemos as leis universais, a vida entra em um fluxo suave e tudo começa a fazer sentido. Era isso que eu ainda não havia entendido e que me levava a ter tudo em alguns momentos, em outros não ter nada. Não era linear e muito menos fazia sentido, e eu queria saber como fazer a roda da vida girar a meu favor, mas o que acontecia era que obtinha resultados que pareciam aleatórios e não faziam sentido para mim. Percebi que as decisões que havia tomado no passado conduziram-me a resultados não satisfatórios. Quando aceitei isso, quando decidi abraçar minha verdade, pagar o preço e expandir minha mente,
as críticas pararam de doer. Hoje já não me afeta mais o que falam de mim. Acordei para a vida e disse sim. Sim para novas experiências e novas possibilidades. Foi um despertar para uma vida nova. Comecei a escrever uma outra realidade, exatamente aquilo que eu sempre quis. Todas as minhas lembranças estão guardadas em mim e fazem parte do que me tornei. Conservo as que são importantes e que quero me lembrar para sempre, mas não deleto as más. Afinal, elas foram resgatadas para que eu pudesse curar o meu corpo de tudo que sintomatizei desde os 6 anos de idade. E mesmo com todas as cicatrizes marcando meu corpo e alma, tenho orgulho do que me tornei. Já não existem mais feridas abertas. Entendi que a dor do abandono que tantas vezes senti não era causada pelo vazio da pessoa que me deixava, mas pelo espaço deixado, mostrando-me o vazio daquilo que eu não amava em mim. Hoje, escrevendo este livro, posso ver que ele é a revelação do preto no branco. Contudo, a vida de verdade é uma mescla de tons cinzas. Um conto de fadas é o que eu desejei para minha vida, e ela não teve o início que eu gostaria, mas definitivamente terá o fim que decidi escrever. Agora sou protagonista da minha história e a cada dia eu crio a realidade que desejo. E é isso que eu tento mostrar através do meu trabalho e principalmente por este livro. Antes de realmente começar, gostaria de dizer o que este livro não é. Ele não é a resposta para seus problemas e nem tem a pretensão de contar a minha vida. Apenas faço referência a alguns fatos para exemplificar e trazer uma identificação com o leitor. Acredito que cada experiência deveria trazer um aprendizado. No entanto, nem sempre isso acontece. Comigo foi assim. Demorei algum tempo para compreender que tudo aquilo que se repetia na minha vida não era um castigo ou algo que estava fadada a viver. Era apenas o que eu precisava aprender. No momento que aprendia, aqueles fatos desagradáveis deixavam de existir ou acontecer novamente. Aprendi que o mundo acontece a partir de nós e que se desejamos conquistar algo, precisamos engolir o choro, parar de mimimi, curar a nossa criança interior e abraçar a vida com todos os desafios que ela apresenta. Este livro é apenas um ponto de vista, não é uma verdade absoluta, e sim uma forma de você se abrir para novas possibilidades, de experimentar a vida e resolver seus problemas. Nossas histórias possuem particularidades que as fazem únicas, precisamos aprender a honrar cada parte delas. Gosto de dizer que algo que causa dor se torna uma ferida que, quando curada, vira uma cicatriz. Então, o que estou compartilhando com você são minhas cicatrizes. E hoje, sinto-me confortável em possuí-las. Antes, elas eram motivo de vergonha, escondidas por trás de histórias que eu criava na minha mente, tentando torná-las mais bonitas, porém não ajudava ninguém. A dor do abandono não era causada pelo vazio da pessoa que me deixava, mas pelo espaço deixado, mostrando-me o vazio daquilo que eu não amava em mim. Se existe um objetivo real para este livro, não é o de motivar, mas inspirar. A motivação, o motivo para a ação já está dentro de cada um. O que precisamos é ser inspirados a começar. E eu quero aqui apenas ajudá-lo a dar os primeiros passos para, assim, você perceber que a vida se encarrega de dar o caminho. Relacionamento. Capítulo 1. Relacionamento é o que faz a roda da vida iniciar. Família, relacionamento amoroso, vida social. Família, a base e o começo de tudo. Sou grata pelos meus pais e essa gratidão é fruto de uma leitura que aprendi a fazer de todo o contexto da minha trajetória. A realidade era que eu tinha tudo para não nascer e muito menos viver, mas a verdade é que havia um propósito para a minha existência. Desde a tenra-idade, minha vida mostrou que a realidade é diferente de verdade. Apesar de todo o cenário que envolvia a minha concepção, gestação e nascimento, eu sobrevivi. Quando a minha mãe decidiu ter um filho, ela havia passado pela triste experiência de 5 abortos. Essa decisão, então, foi consciente, inspirada pelo receio de uma impossibilidade futura de ser mãe. A realidade era que eu tinha tudo para não nascer e muito menos viver, mas a verdade é que havia um propósito para a minha existência. Durante toda a gestação, minha mãe foi vítima de um temperamento obsessivo que produzia atitudes de agressividade vindas do meu pai. Uma luta travada se deu para eu vir a este mundo, mas esse era apenas o primeiro cenário da minha existência. Ainda teria que enfrentar muita coisa. Meu maior desafio foi e tem sido o de manter-me viva. Em meio ao relacionamento conturbado e violento, experimentei a ausência do meu pai e a inconstância da vida fora de um lar. Passei anos sonhando em ter meu pai ao meu lado, receber um abraço carinhoso, presentes, conselhos, beijos e amor. Algo que nunca tive. A primeira lembrança que tenho dele é do nosso primeiro encontro. Eu estava com 6 para 7 anos e queria muito conhecê-lo.
Lembro-me vagamente daquele momento. Ele conversava com minha mãe. Parecia imponente e grande e eu olhava tentando chamar sua atenção. O tempo passou e voltamos a nos encontrar quando estava com 12 anos. Ele não parecia interessado em mim, mas era claro seu interesse pela minha mãe. Era a obsessão que o acompanhou até a sua morte, mas ela o evitava o quanto podia. Ele aproveitava o meu desejo de estar com ele para estar perto dela. Dos 12 aos 14 anos, nossa convivência foi um pouco mais intensificada. Isso por causa da minha meia-irmã mais velha, a quem eu via como uma pessoa incrível, autossuficiente, poderosa e muito bonita. Ela possibilitava nosso contato. Já a outra meia-irmã que tenho, mais nova que eu também por parte de pai, por não ter os mesmos interesses, ficava mais distante. Nesse contexto, eu era apenas a filha do meio do meu pai. As referências que tive da figura paterna foram dos homens que se relacionaram com minha mãe, porém ela nunca permitiu que eles se aproximassem demais ou me educassem. Fui crescendo interpretando tudo ao meu redor de forma a me gerar problemas. Traumas e baixa autoestima era o que eu tinha para ser fundamento da minha história. Na última conversa que tive com meu pai, senti a rejeição tomando lugar nas minhas emoções. Ele desprezou tudo o que eu era e havia feito até aquele momento, e exaltou as outras duas filhas. Naquele instante, senti-me um lixo, mas entendi que ele jamais compreenderia que minha insegurança era consequência do que eu acreditava ser a falta de amor por parte dele. Essa era uma crença limitante que me fez viver estagnada por muito tempo. Mas foi aquele momento que me fez despertar e prometer a mim mesma não permitir mais aqueles sentimentos decepcionantes. Nosso último encontro foi em 2003 e ele faleceu em 2004. Hoje vejo sua ausência de anos e seu desprezo daquele momento como uma grande bênção, um aprendizado inigualável e superável. Fui crescendo, interpretando tudo ao meu redor de forma a me gerar problemas. Traumas e baixa autoestima era o que eu tinha para ser fundamento da minha história. Passei 31 anos sonhando e fantasiando um relacionamento com meu pai que nunca foi possível, mas que me rendeu um despertar para a importância da figura paterna. No nosso último encontro, eu sabia que não mais o veria. Era uma despedida, não somente dele, mas de todas as lembranças do passado que o envolviam. Estava determinada a construir uma família onde meu filho teria um pai presente. Quando recebi a notícia da morte do meu pai, senti raiva por ele não ter se cuidado, por ter desperdiçado a vida com seu egoísmo, por ter partido sem compreender ou se importar com o que eu sentia. Era meu julgamento que apenas acusava. Não conseguia agir de forma diferente. Somente há alguns anos consegui perdoar nossa jornada. Hoje, sou grata por ter sido exatamente como foi. Não mudaria nada na minha história. Já a relação com a minha mãe sempre foi de amor e ódio, disputas e desentendimentos. Muito cedo aprendi que ela jamais iria mudar, que era eu quem teria de me curvar às suas vontades e entender todas as suas lutas e dores. Ela perdeu os pais aos 6 anos de idade e depois disso passou por diversas casas de família, tentando sobreviver ao abandono dos irmãos, preconceito, abusos, humilhações e tantas outras situações. Tenho plena consciência de que ela fez o melhor que pôde, deu o que tinha. Admirava tudo o que ela construiu com os recursos limitados. Ela era uma mulher linda e inteligente. Com ela tive uma educação rígida, tudo controlado, horário para tudo, sempre muito cobrada e sentindo-me inferior, inútil, com uma sensação de que nunca seria boa o suficiente. Talvez essa tenha sido a razão pela qual fui conduzida a atitudes de rebeldia e que me davam a sensação de liberdade. Matava aulas para ensaiar dança ou ir para a piscina. Quando minha mãe saía à noite, fugia para a casa da minha melhor amiga só para conversar. Desde pequena, aos 6 anos, já me virava sozinha. Aos 12 anos, comecei a trabalhar como modelo, o que me garantiu pequenos luxos. Fiz teatro, incentivada por uma professora, mas os conflitos com minha mãe eram intensos, a ponto de eu apanhar até os meus 19 anos. Ela não soube me ajudar a construir uma identidade com autoestima fortalecida, ao contrário, era reprimida. Por mais que houvesse o discurso que eu deveria ser independente, sempre tive o reforço de que eu não iria conseguir, que era difícil demais e que eu era sonhadora. Passei a vida acreditando que sonhar era um defeito e teria que suprimir isso para não me frustrar. Desde muito cedo ouvia que seria obesa se não me cuidasse. Ela repetia isso como um mantra e, ao mesmo tempo, enchia-me de comida. Aos 16 anos desenvolvi um transtorno alimentar. Tenho um histórico de 10 anos de anorexia e bulimia. Passei a vida acreditando que sonhar era um defeito e teria que suprimir isso para não me frustrar. Aos 21 anos comecei a usar drogas, mas eu tinha muito medo do resultado que isso poderia causar na minha vida. Aprendi que as drogas destroem a pessoa e vi alguns exemplos muito próximos a mim. Queria que ela descobrisse e ao mesmo tempo cuidava-me para que nada fosse visível. Continuava indo para a faculdade,
trabalhando e levando uma vida quase normal. Ela interferiu nos meus relacionamentos, na minha relação com esportes, jamais me deixou fazer educação física no colégio por causa de um problema no coração e na escolha da minha profissão. Queria que eu fosse independente em relação ao mundo, mas me tornava cada vez mais dependente dela, mais emocionalmente que financeiramente. Queria fugir de toda aquela incongruência. A frase que eu escutava cotidianamente era: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso me deixava confusa. Quando me formei em administração, tive a oportunidade de ir para a Alemanha. Queria estudar e, se possível, ficar por lá permanentemente. Não foi possível e minha frustração apenas aumentou por ter de voltar para casa. O momento fora do país foi o mais libertador e feliz da minha vida. Estava realizando os meus sonhos, aqueles que eram condenados, pois não eram para mim. Lá eu podia ser exatamente quem eu queria ser. Infelizmente não deu certo, mas ao retornar decidi por uma etapa importante da minha vida. Em 10 meses estava casada. Os momentos com minha mãe, apesar de difíceis, também não seriam mudados se eu tivesse poder para isso. Afinal, foram eles que me deram a base para eu conseguir enxergar o tipo de pessoa que queria ser. Meus pais não foram nem de perto os pais que eu escolheria ter, mas foram exatamente o que eu precisava, e posso garantir, sem errar, que todos nós temos os pais que necessitamos para aprimorar em nós o nosso propósito. Com eles, aprendi a perdoar. De todos os hábitos adquiridos e que carrego comigo, sem dúvida perdoar foi o principal deles. Iniciei com o perdão da minha base, da minha raiz. Nossos pais já foram crianças e talvez estivessem lutando com suas crianças feridas porque não tiveram alguém para ajudá-las no processo de cura. Cada pessoa dá aquilo que tem. Se você não se ama, não tem autoestima desenvolvida, como é possível ser um exemplo e oferecer isso aos outros? Somos vítimas de outras vítimas. Não é razoável culpar os pais quando eles também foram vítimas e, se não conseguimos compreendê-los, ao menos devemos perdoá-los. Eles fizeram o que podiam fazer. Estudos mostram que em um espaço de tempo de 1 ano, nossas lembranças são editadas e dependem muito das experiências que vivemos no momento presente. Uma lembrança ruim pode ter outra conotação, passado um tempo. Então, nossas lembranças são interpretações e leituras de algo que vivemos, mas que vão se alterando conforme vamos crescendo e têm um novo significado de acordo com as lições que tiramos. É como assistir o mesmo filme ou ler um livro em fases diferentes da vida. A cada momento sentimos e aprendemos algo diferente, e é uma experiência única. O fato de estar escrevendo este livro já me fez ter percepções diferentes da mesma história. Aprendo algo novo a cada momento que releio ou me recordo de algo que aconteceu. Somos vítimas de outras vítimas. Não é razoável culpar os pais quando eles também foram vítimas. Precisamos ressignificar nosso passado e aprender com ele, e não ficar carregando mágoas que não levam a lugar algum. Quando nos prendemos ao que nos fizeram, agarrados a tudo que é negativo, acabamos ressentindo aqueles sentimentos e criando mais daquela realidade. E a sensação é que as histórias se repetem o tempo todo e ainda perdemos a oportunidade de conquistar coisas novas. O perdão não acontece automaticamente. É preciso aprender a perdoar. Quando decidimos que é hora de seguir em frente e perdoar as pessoas e os acontecimentos que nos deixaram marcas, é um longo processo que necessita de paciência. O autoconhecimento pode nos levar ao perdão. O que usei foi a máxima de que todos somos humanos e que eu também já magoei alguém. Provavelmente fiz mal e mereço perdão, pois foi não intencional. Não tenho o direito de julgar o outro e, dessa forma, eu também me liberto do que o outro faz de julgamento sobre mim. Quando entramos no processo de cura, queremos que todos também se curem, o que é impossível. A cura só pode acontecer quando eu decido me curar. É a partir do meu mundo, das minhas experiências e lembranças que posso me curar. O outro pode decidir se curar ou não, e isso não está no meu controle. É como em uma dança. Cada um tem um passo, tem um papel, nunca estará no mesmo passo que o meu. Cada um no seu espaço e momento. Quando eu perdoo, nunca é sobre o outro, mas sobre o que eu libero de dor em mim. Quando compartilho minha história, não é para dizer o quanto incrível e boa eu sou, mas é para mostrar a transformação que o perdão me proporcionou. Quando perdoei, curei muitas feridas emocionais que estavam afetando meu corpo. Foi doloroso, solitário e necessário. Mas a partir desse momento comecei a criar uma nova realidade que passou a ser minha verdade em todos os relacionamentos, porque acredito que a dor da nossa história nunca deve ofuscar a nossa luz. No entanto, meus relacionamentos amorosos foram tragicamente afetados pelo período em que ainda não havia aprendido a lidar com meus sentimentos complexos e ambíguos. O caos instalou-se. Pelo que me recordo, minha sexualidade teve início aos 6 anos de idade e até aos 14 anos passaram vários homens na minha vida. Na minha casa eram entre 7 pessoas, homens, mulheres, crianças,
e nem todas tinham as melhores intenções. Quando eu perdoo, nunca é sobre o outro, mas sobre o que eu libero de dor em mim. Não compreendia o desejo ou o que eles sentiam, apenas sabia que era algo proibido e eu tinha medo de contar. Não me sentia à vontade e também não sabia para quem falar. Sentia-me suja e, mesmo não sabendo o que significava, acreditava que eu era a culpada. Passei muito tempo odiando tudo aquilo e odiando meu corpo. Eu chamava muita atenção pela minha altura. Sentia vergonha quando alguém falava comigo. Hoje, entendo que o abuso faz isso, rouba a espontaneidade. Deixei de sorrir, de brincar e fui ficando cada vez mais introspectiva. Eu não sabia naquela época que o meu comportamento introvertido, minha insônia, meus pensamentos de suicídio eram os primeiros anos de depressão. Naquele período, tive um grande amor que deixou marcas profundas. Para mim, ele era perfeito. O tempo parava quando estávamos juntos. Era como se não houvesse ninguém à nossa volta. Tivemos uma história de muito amor, dor, traição, despedidas e reencontros. Posso dizer que tive um grande amor e o homem da minha vida. Casei com o homem da minha vida exatamente 365 dias depois de nos conhecermos. Ele tem todos os requisitos que admiro em um homem. Apenas não compartilhamos os mesmos valores. Com ele, abri-me, falei sobre algumas dores, alguns problemas de autoestima, mas só depois de separados é que consegui falar sobre certos assuntos. Ele é o pai do meu filho e o melhor pai que ele pode ser, muito acima da média, uma pessoa em quem confio e sempre amarei. Meus relacionamentos foram sempre conturbados, sempre tive o medo de perder, ser traída e abandonada, e por incrível que pareça, sempre era eu quem me desinteressava, abandonava, traía ou simplesmente fazia de tudo para ser descartada. Hoje, tenho consciência disso. Passei boa parte da vida abominando o comportamento do meu pai, mas acabei me tornando como ele. Quando compreendi isso, consegui mudar e hoje ainda estou entendendo como funciona essa forma de amar. Estou aprendendo a excluir expectativas quando elas aparecem e aprofundando-me em saber que o amor não é um recurso finito. Quanto mais se dá, mais se tem para doar. Contudo, percebi que para receber amor ou dar amor, primeiro preciso me amar. É como a analogia da máscara de oxigênio citada anteriormente. E mesmo depois dos abusos, assédios, estupro, preconceito, eu consigo amar. Foi nesse contexto absurdo, fadado ao fracasso, que redescobri a oportunidade de crescer em cada relacionamento. Nossas relações afetivas são como espelhos que refletem exatamente aquilo que precisamos trabalhar em nós mesmos. Demorei um tempo para aprender isso. Gostaria de dizer que percebi isso logo cedo, mas não foi bem assim. A verdade é que fui muito desejada, muito amada, mas também vivi o outro lado dos relacionamentos abusivos, até chegar ao estupro na vida adulta. Por mais doloroso e cruel que isso possa parecer, essa foi a realidade da minha vida. Mas a verdade é que hoje isso se tornou apenas mais uma cicatriz que não causa dor, mas permite ensinar a todas as mulheres que ainda sofrem caladas e escondidas na sua vergonha e não conseguem enfrentar o medo da humilhação ou qualquer outra dificuldade. De forma recorrente, perguntava-me o motivo que levou a minha vida àquele patamar, mas isso não gerava soluções e nem abria possibilidades. Então a pergunta que passei a me fazer era: como faço para não cair mais nesse tipo de situação? Fazer a pergunta certa é o que nos tira do vitimismo e da dor. Foi assim que descobri que a culpa não tinha sido deles e que a responsabilidade era minha. Ao engatar um relacionamento no outro sem experimentar curas, afundava-me em minhas dores, sem chance de analisar meus próprios comportamentos, minhas emoções e necessidades e entender o que eu poderia aceitar ou não. Lidar com minhas carências e a necessidade de ser amado foi como arrumar parte da bagunça que era a minha vida. Precisei parar e recalcular a rota do meu GPS interno. E isso foi fundamental para o meu crescimento como pessoa até me tornar alguém que se sente pronta para um novo e saudável relacionamento futuro. Refletindo sobre tudo, entendo que é fácil amar as pessoas quando se vive em um mosteiro no Tibete, fazendo votos de silêncio sem interação com o ser humano. Por muitos anos quis fugir para um convento para não ter que me relacionar com ninguém, mas isso não seria evolução, seria apenas fuga. O grande prazer da vida é saber conviver com as pessoas, ser tolerante e amá-las com todas as suas falhas e qualidades, entendendo que cada uma delas nos presenteia com algo que devemos saber, aceitar e entender. As pessoas têm um papel fundamental no nosso desenvolvimento. Existe um movimento natural energético que repele as pessoas que não estão mais alinhadas com a nossa forma de pensar, ser e agir. Então é preciso deixá-las ir. Não temos a responsabilidade de mantê-las próximas, querendo ajudá-las ou fazê-las entender tantas coisas da vida. Cada pessoa está em um nível de evolução diferente e não devemos nos sentir superiores, acreditando que sabemos a solução para a vida do outro. A melhor contribuição que podemos dar ao mundo é ser o melhor exemplo possível, iluminando com o brilho de uma vida estruturada e feliz.
Saber dizer não é o maior ato de amor próprio. Enquanto era permissiva e com baixa autoestima, moldava-me tentando agradar o outro. Aceitava migalhas, queria ser necessária, aprovada, aceita, pertencer. Quanto mais eu buscava agradar, mais eu era rejeitada e humilhada. Os relacionamentos afetivos na vida adulta refletem o que vivemos na primeira infância. Se autoconhecer é fundamental no processo de aprender a dizer não, e isso é libertador. Todo não que dizemos ao outro tem grande chance de ser um sim para a nossa vida, viabilizando o transbordo de amor necessário para viver. Com isso, é possível criar um reinado e possuir um príncipe encantado ao meu lado, baseado na pessoa que me tornei, que enxerga o lado positivo e que compreende que pode honrar e proteger qualquer relacionamento de tudo que é nocivo. Foi isso que me tornei, alguém que está decididamente pronta para estar inserida em qualquer relacionamento, fortalecendo cada vez mais o viver em sociedade. Parafraseando John Donne, que ninguém é uma ilha, posso dizer que a riqueza da humanidade está exatamente em poder compartilhar ideias e ver o mundo através do olhar do outro. Conviver com pessoas que pensam sempre igual a nós e que não provocam nenhum tipo de questionamento é o que nos deixa paralisados em um mundo isolado. Sempre gostei de ser a pessoa mais burra da mesa, ouvir mais que falar, e por essa razão acabei convivendo com pessoas mais velhas, mais ricas, mais viajadas, e por mais que o meu complexo de inferioridade gritasse muitas vezes, eu saía desses encontros maior, melhor e mais plena. Hoje, percebo que as pessoas estão menos tolerantes para ouvir o outro. Tudo vira debate, discussão. Parece ser necessário ter uma opinião sobre tudo, entender de tudo. Mas será que precisa mesmo? Minha vida social ficou diferente quando me refiz ou amadureci. Reprogramei para atender ao chamado da época, um chamado virtual que a pandemia do coronavírus acelerou e ou intensificou. Tornei-me minimalista também nesse quesito vida social. Quero estar com poucos, mas que me acrescentam muito. Não quero a ansiedade de ter de conviver em discussões sem fim. O meu trabalho ajudou a desenvolver isso em mim. Dia após dia sou treinada para encontrar soluções e não criar mais caos com ideias que jamais serão colocadas em práticas. Descobrir quem está certo ou errado tornou-se algo sem nexo, porque a verdade é que todos estão certos uma vez que se acredita no que se defende, até que provem o contrário. Hoje, depois de mais de um ano confinada ou guardada devido ao Covid-19, tive a oportunidade de reencontrar virtualmente os amigos de colégio e foi uma troca muito rica para que pudesse entender meu passado, minha visão de mundo quando criança. Pela primeira vez não precisei estar com pessoas que não se importam comigo para preencher um vazio, para sentir-me amada ou pertencente a algo. Escolhi como e com quem me relacionar e, para minha surpresa, descubro-me cada vez mais envolvida e abraçada pela minha própria companhia. Descobrir quem está certo ou errado tornou-se algo sem nexo, porque a verdade é que todos estão certos, uma vez que se acredita no que se defende até que provem o contrário. Vida. Capítulo 2. Vida é o que faz a roda da vida permanecer. Espiritualidade, plenitude e felicidade, hobbies e diversão. Já fui religiosa, católica, fervorosa até os 14 anos, quando descobri que o padre da paróquia que eu frequentava tinha uma mulher e alguns filhos. Aquilo foi o fim para mim. Era adolescente e esperava a verdade no que se pregava. Depois, passei por várias religiões, Mormon, budismo, candomblé, Seishonoye, e sempre influenciada por minha mãe, e aquela busca desenfreada deixando-me mais confusa. Foi assim que a igreja perdeu um pouco o sentido para mim. Talvez, por ser muito literal nas regras, fiquei sem entender por que alguém pregava uma coisa e fazia outra. Em minha jornada de autoconhecimento, descobri que quanto mais procurava, mais desapontamento encontrava. O mais importante foi entender que a decepção estava relacionada com a expectativa que eu criava de acordo com os meus valores. Acredito que o que mais me incomodavam eram as pessoas, não a crença ou a religião em si. Para mim, o ser humano deve ser congruente com a religião que prega, e quando as palavras não combinam com as ações, perde-se a credibilidade, razão pela qual tinha dificuldade de confiar em muitos líderes espirituais. Contudo, por influência da minha mãe, adquiri o hábito de estar conectada a alguma instituição, como se isso garantisse que eu estava fazendo a minha parte e deixando-me ser cuidada por algo espiritual. Na verdade, eu apenas repeti um padrão de comportamento. Mas chegou um momento em que realmente agarrei-me a algo para me salvar. Estava em depressão suicida e senti um alívio grande quando ia na igreja e chorava minhas dores naquele lugar. Voltava para casa esvaziada, mas o alívio não durava muito tempo e toda semana eu voltava para reabastecer-me. A decepção estava relacionada com a expectativa que eu criava de acordo com os meus valores. No entanto, tenho convicção de que não foi a igreja que me salvou. Comecei a questionar os dogmas e a observar o que de fato estava por trás da crença.
Procurei algo além de uma fé cega. Estudei a lei da atração e uma infinidade de terapias alternativas até que encontrei o que fez sentido. Estudei a lei da atração e uma infinidade de terapias alternativas até que encontrei o que faz sentido para mim. Hoje compreendo somos todos um e o eu sou. Entendi que o caminho espiritual é uma jornada única, como qualquer outra, mas a particularidade de buscar respostas depende do nível de consciência de cada um. Fui aumentando essa consciência de acordo com a prática. Toda vez que eu duvidava da minha capacidade, eu arriscava. A crença que construí fortalece-me a cada dia. Imagino um mundo incrível onde tudo é possível. Muitas vezes sou julgada por viver em uma bolha, mas acredito realmente que essa bolha é real. Ela protege-me do mal do mundo. É um filtro, como o do Instagram, onde vejo da forma que desejo ou na direção que quero. Acredito em Deus e vivo o fluxo da natureza onde não há necessidade de preocupação. É isso que me faz ter as respostas para as decisões que preciso tomar. Espírito Santo ou intuição não importa o nome, mas o sentir é o que me conecta com essa verdade, esse algo maior e poderoso que me mantém viva. Ter essa conexão direta com o divino é um presente maravilhoso que me liberta das amarras do mundo físico. Vivo confiante de que, independente das dificuldades, podemos superar os obstáculos, conquistando um mundo interior melhor, e é isso que nos possibilita o seguir em frente, na conquista dos nossos sonhos. É o que, de fato, faz com que encontremos com a plenitude de uma vida feliz. Essa plenitude vem da compreensão da vida, das leis universais que regem o nosso planeta. Quanto mais mergulho no autoconhecimento e como posso e devo viver nesse mundo, mais me sinto leve e plena. Deixei de carregar as dores do mundo, deixando de assistir às trágicas notícias dos telejornais. Os arrependimentos, o aprender com os meus erros, o vitimismo, entender que eu crio a minha realidade através da minha energia, essa carga pesada que impedia o transbordo de uma vida plena. Experimentei então a melhor sensação que vem da gratidão, de estar viva e aceitar a minha limitação humana e poder errar, mas aprender com os meus erros e mudar. Vendo perdoar tudo e todos e entender que esses processos que nos causam dor, na verdade, são escadas que nos fazem subir para mais perto de Deus. Entendi que o caminho espiritual é uma jornada única, como qualquer outra, mas a particularidade de buscar respostas depende do nível de consciência de cada um. A plenitude aconteceu quando abandonei dogmas, igrejas, crenças e simplesmente me entreguei ao desconhecido e perfeito mundo divino. Foi na ciência que encontrei Deus e tudo o que Ele tem feito por mim, porque sou parte dele e Ele vive em mim. A plenitude é o transbordo de amor, felicidade e alegria. Isso depende de decidir amar e perdoar para então viver de forma verdadeira. Quando escolho não perdoar, também escolho não amar. E quando compreendo o verdadeiro amor, entendo que não devemos julgar, apontar o dedo sentenciando o que é certo e errado. Afinal, estamos todos na mesma arca, tentando entender este mundo, aprendendo com os outros. A plenitude acontece quando não há julgamentos, apenas aprendizados. Quando não há desistências, mas resiliência. Quando enfrentamos nossos maiores medos e vivemos a vida que escolhemos viver. Por muito tempo estudei a felicidade e os hábitos das pessoas felizes. Aprendi que 10% da felicidade é genética, 50% vem do meio e os outros 40% poderiam ser aprendidos. Agarrei-me a essa possibilidade e decidi que seria capaz de desenvolver essa habilidade em mim. Mais uma vez tive de ir contra a crença que havia aprendido da minha mãe, que repetia sempre o mesmo mantra: a vida é feita de momentos felizes, aproveite-os porque sempre virão momentos difíceis. Tenho que discordar disso. Hoje posso dizer que é possível viver feliz mesmo com os tempos difíceis. A felicidade não depende do que está acontecendo externamente. Ela vive dentro de mim. É parte da minha identidade. Algo que permanece mesmo nos momentos de tristezas ou de dificuldades. Essa certeza é o alento para as angústias, frustrações e decepções do dia a dia. É essa felicidade que me dá forças para acordar todos os dias, mesmo quando tudo à minha volta está desabando. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo tive um certo ressentimento com a vida e, na verdade, era comigo mesma. Tinha pena do que havia acontecido comigo e sentia-me no direito de fracassar, pois eu era a vítima. Quanta ilusão! Fazia-me de cega para não enxergar que a felicidade era possível e que dependia do meu conhecimento e habilidade para transformar esse conhecimento em ação. O dia que decidi mudar, disse sim para a vida e isso era aceitar tudo o que existia de bom e ruim e não me esconder mais, evitando fatos e pessoas por medo de fracassar. Esse enfrentamento da vida fez-me ver que a mudança diária, em pequenos passos na direção do meu objetivo de ser feliz, era possível. A felicidade foi a reconstrução do meu eu. Minha identidade foi refeita, reescrita, remodelada.
Estou me tornando quem eu quero ser, aceitando toda a divindade da potencialidade pura que já existe dentro de mim e em todos nós. Experienciar essa potencialidade é mergulhar na fé, é ter a certeza de que tudo é perfeito exatamente do jeito que é. E essa capacidade de acreditar, apreciar, contemplar e aceitar é que possibilita o que desejamos. Para mim, felicidade é ser capaz de se divertir com os acontecimentos da vida, chorar no luto, mas sobretudo não perder a capacidade de amar quando se é ferido, de perdoar quando se é traído, reinventando-se a cada obstáculo, sem proteção, sem escudos. É não desistir, não se esconder, não rejeitar o novo, o desconhecido, é se permitir. E para ser feliz de verdade é preciso resgatar a criança interior, curar aquela que vê o mundo com um olhar puro e inocente, com um sorriso aberto, deliciando-se com as descobertas da vida. Conseguir manter viva e completa essa criança é a missão para experimentar a diversão que é viver. E nessa diversão percebi que os nossos pensamentos que geram sentimentos que conduzem a ações positivas ou negativas. Nossos hobbies são consequências das demandas da nossa existência. A leitura foi e é, sem dúvida, minha escolha sensata de cada época. Foi minha companheira nos anos solitários da infância e adolescência. Apesar da dislexia que julgava ter, dificultando a leitura, perdia-me em histórias por horas a fio nas noites de insônia. Foi na leitura que encontrei refúgio e o mundo de sonhos que eu desejava viver na vida real. Hobbies e diversão fazem parte de uma vida saudável e produtiva. Já cheguei a fazer várias atividades como tricotar, cantar, dançar, interpretar e outras coisas, mais que necessitariam de tempo para germinar e tornar-se uma colheita. No entanto, essas atividades ajudam a construir o caráter e formar quem somos na totalidade. Foi na leitura que encontrei o refúgio e o momento de sonhos que eu desejava viver na vida real. Aprender a se divertir e ter esses momentos de ócio, de brincadeiras para resgatar conexões, faz-nos perceber que o que realmente importa é a leveza com que se encerra o dia. É certo que levar uma vida menos tensa estimula a criatividade e regula o GPS interno que nos orienta para tomarmos melhores decisões. Tudo está conectado. Se não tirarmos um tempo com hobbies e diversão, a vida irá cobrar ao final dela. Portanto, é bom pensarmos em passar tempo com as pessoas que amamos, construir lembranças e registrar momentos. Importa que sejamos leves para perpetuarmos em muitas memórias. Pessoal, capítulo 3. Pessoal é o que faz a roda da vida prosseguir. Saúde e disposição, intelectual, emocional. Revisitando minhas lembranças, percebi que durante meu trabalho como modelo, enfrentei uma crise em minha saúde. Eu mesma me cobrava resultados que comprometiam drasticamente essa parte da minha vida. A cobrança evoluiu para a anorexia. Quando estava no peso normal, não conseguia tantos trabalhos como quando estava bem mais magra, e por muito tempo tive raiva do meu corpo. Até os 26 anos tive compulsões alimentares e a bulimia estava presente. Quando voltei da Alemanha, minha bagagem estava mais pesada e foi ali que decidi mudar o estilo da minha vida. Matriculei-me na academia e consegui remodelar meu corpo e nunca mais parei de me cuidar. Passei a vida toda de olho na balança por acreditar em crenças que foram colocadas na minha mente. Minha mãe sempre dizia que se eu não me cuidasse, iria ficar obesa mórbida. Quando se escuta muitas vezes a mesma coisa, fica mais fácil acreditar naquilo. Tive que fazer terapia e reeducação alimentar para controlar meu problema com a comida. Aprendi a cozinhar e isso me ajudou a comer de forma saudável. Adquiri bons hábitos, atividade física, mastigação correta, comer alimentos mais naturais e dormir bem ajudaram-me a controlar o peso e acabar com a compulsão. A boa saúde é o que nos dá a disposição para prosseguirmos com nossos ideais de vida. É ela quem sustenta todo o potencial intelectual e emocional. Nesse quesito também tive meus desafios. Aos 30 anos fui diagnosticada que eu era portadora de dislexia, um diagnóstico mal feito que só foi sanado muitos anos depois, razão pela qual passei boa parte da vida achando que eu era menos capaz, menos inteligente e menos articulada. A boa saúde é o que nos dá a disposição para prosseguirmos com nossos ideais de vida. O que eu não sabia é que todos têm uma certa limitação, e a minha fazia com que não compreendesse tudo que lia, coisa normal, mas que me conduzia a comparações com as amigas, fazendo-me sentir pior. Mas havia um universo de ideias que pulavam na minha mente. Mesmo que muitas coisas que lia não fizessem sentido, aproveitava as noites de insônia para tentar aprender mais. Hoje compreendo que a minha falha de memória é um recurso que uso para bloquear os eventos ruins, e isso pode prejudicar a memória de curto prazo, pois o estado emocional afeta o cortisol e aumenta o nível de estresse, fazendo esquecer coisas relevantes. Nessa jornada entre diagnósticos errados e crenças limitantes,
Passei por estágios que alavancaram meu potencial. Na escola, sempre fazia o rascunho, em casa reproduzia de forma caprichada a matéria, fazia caligrafia para aprimorar o desenho da letra e isso fez com que ela ficasse bem bonita, mas não acelerava o aprendizado, que estava comprometido pelas palavras que acreditava serem verdades. Quando estava com 12 anos, uma professora, percebendo minha dificuldade, ajudou-me com o português, oferecendo-me a possibilidade de fazer parte do teatro. Isso fez com que eu me apaixonasse pela arte e conseguisse superar muitos desafios. Passei a adolescência lendo livros simples, literatura romântica, e sei que eram leituras básicas, nada de muito significativo em termos de desenvolvimento intelectual. Lia muitos romances e isso alimentava meu mundo de sonhos. É claro que eram livros fáceis que me transportavam para um lugar distante do que eu vivia. Assimilo mais quando tenho alguma experiência, como foi o caso de aprender outros idiomas por estar vivendo em outros países. Dificilmente consigo aprender com esforço e dedicação. Nunca me senti ou me vi como alguém inteligente. Tinha muita dificuldade para compreender e sempre demorava muito mais tempo para que as coisas fizessem sentido. Na verdade, hoje entendo que eu questionava o que me era ensinado e queria encontrar o meu próprio caminho, minhas respostas. Tenho um mundo interior de crenças que não combinam com o que a maioria das pessoas aceitam. Ainda me pego compreendendo coisas que eu já deveria ter entendido e a sensação é tão mágica que eu me emociono por vezes. Em um dos processos de coaching, fiz um teste para saber meus pontos fortes e, surpreendentemente, 2 deles é o input e a intelecção. Ou seja, gosto de colecionar conhecimentos e pensar nas coisas, entender como elas funcionam. Talvez por isso jamais desisti de procurar respostas, mesmo com todas as dificuldades para consegui-las. Aos 48 anos descobri que o meu diagnóstico de dislexia foi equivocado. Os sintomas são muito próximos para pessoas que têm traumas na infância, e no meu caso, os abusos levaram-me a ter dificuldade no aprendizado. Quantos erros, quantas informações desencontradas, quantas coisas poderiam ter sido diferentes se eu soubesse disso antes, certo? Errado. De nada serve pensar que deveria ter feito isso ou aquilo de forma diferente. De nada adianta ficar lamentando as escolhas que não fazemos. A vida não tem garantias. Então, se você decidiu desistir porque alguém disse que você não era capaz ou por qualquer outro motivo, assuma a responsabilidade dos seus atos e pare de achar culpados pelas coisas que você não fez. Precisamos amadurecer e aprender a escolher um caminho e seguir por ele. Sartre já disse: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Essa é a forma mais intelectual de fazer a vida acontecer de verdade. Pessoas simplesmente erram. Acreditar em tudo o que dizem é não fazer uso do pensamento crítico ao nosso favor, é aceitar os rótulos e viver sem propósitos. O conhecimento é o norte, porque só não temos o que desejamos por não saber o que precisa para conquistar. Passar adiante nossas descobertas é amparar o emocional e equilibrar a estrutura de toda conquista. Antes de me descobrir a mulher capaz que sou hoje, acreditava que era uma pessoa depressiva. Sempre fui muito chorona. Passei grande parte da minha adolescência com insônia e vontade de morrer. Isso parece tão distante da minha realidade que é quase impossível imaginar que sou a mesma pessoa e que, apesar de todas as dificuldades, consegui ter um emocional preparado para enfrentar qualquer dificuldade. Assuma a responsabilidade dos seus atos e pare de achar culpados pelas coisas que você não fez. Aprendi a separar a atitude da pessoa que a pratica. Entendi que só fere quando se está ferido e que dificuldades nos fazem antifrágil. Quando passo por situações de preconceito, tento verificar o background daquela pessoa para saber se ela percebe suas atitudes, se tem conhecimento sobre aquilo ou se simplesmente é alguém ignorante. Aprendi a separar a atitude da pessoa que a pratica. Entendi que só fere quando se está ferido e que dificuldades nos fazem antifrágil. Essa forma de enxergar as pessoas liberta-me e não produz ressentimentos ou mágoas. Assim, escolho quem faz parte da minha vida ou não. No âmbito emocional, é preciso lidar com os temores, porque de fato, tudo o que tememos encontramos como destino, mas o nosso destino deve ter realização e propósito. Capítulo 4. Profissional. É o que faz a roda da vida perpetuar. Realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social. Desde os meus 15 anos, sempre que me é possível, gosto de aconselhar com a intenção de ajudar e incentivar as pessoas a serem melhores e realizarem seus sonhos. Essa é a minha vocação, é onde me realizo por completo e descortino meu propósito. Talvez isso tenha surgido de um fato que aconteceu na minha infância e que me marcou profundamente. Um amigo da minha mãe telefonou para ela pedindo para conversar. Na agitação do dia a dia, ela disse que naquele momento não podia, mas que no dia seguinte procuraria. Tarde demais.
No dia seguinte, ele havia se suicidado. Foi um choque para minha mãe, que se sentiu culpada pelo ocorrido. Acredito que aquele acontecimento marcou tanto a minha vida que, sem perceber, foi o gatilho para que, todas as vezes que alguém pedia para conversar comigo, eu deixava tudo e atendia prontamente. Talvez essa não fosse a forma ideal de ajudar as pessoas, mas foi a maneira como ajudei muita gente a superar seus desafios e mudar o estilo de vida, tendo mais saúde e uma vida mais leve com realização de sonhos. Foram muitos aprendizados naquele período onde ajudar era prioridade em minha vida, e foi isso que me serviu como uma espécie de treinamento para o que exerço hoje. Naquele tempo, não sabia o quanto isso era útil, mas fui cada vez mais me concentrando em ensinar a formação de hábitos que pudessem alavancar a vida das pessoas que me procuravam, e para isso tive de aprender a me calar em relação a opinar sobre a forma que cada um escolhia viver. Hoje, com toda a minha bagagem, conhecimento e experiência, sinto muita leveza e paz no coração em não interferir e não julgar, algo quase impossível para o ser humano, porque faz parte da nossa mente ter alguma opinião sobre todo assunto. Mas eu aprendi a neutralizar esse sentimento partindo das seguintes premissas. 1. Que todo ser humano é propenso a errar, inclusive eu. 2. Perdoar os erros dos meus pais, reconhecendo que também cometo erros na criação do meu filho, e baseio-me em acreditar que todos os pais têm as melhores intenções, apenas falta conhecimento para muitos. 3. Que só conseguimos ajudar quem deseja ser ajudado. Todos somos dotados de autorresponsabilidade e podemos escolher desistir ou avançar. Cada um precisa ter suas próprias lições para aprender e tornar-se independente emocionalmente. Isso me remete à história da borboleta, quando está saindo do casulo para se transformar. Se recebe ajuda, isso a atrapalha e mata. O mesmo acontece com a semente plantada. Não dá para ficar desenterrando a todo tempo para ver se está brotando. Isso mataria o futuro broto. É assim quando interferimos na vida de alguém sem ela pedir, sem ela estar pronta para ser ajudada. É necessário a intervenção de profissionais que sabem conduzir a cura que deve acontecer de dentro para fora. 4. E por último, aprendi a reconhecer quando alguém deseja somente desabafar e ou reclamar pelo vício emocional que possui e não deseja de fato mudar. Isso me remete à metáfora do urso faminto que transcrevo a seguir. Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e o conduziu ao acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava vazio, foi até a fogueira ardendo em brasas e dela tirou um panelaço de comida. Quando a tina já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo atingindo-o. Na verdade, era o calor da tina. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação. Então, interpretou as queimaduras pelo seu corpo como uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a urrar muito alto, e quanto mais alto rugia, mais apertava a panela quente contra seu imenso corpo. Quanto mais a tina quente o queimava, mais ele apertava contra seu corpo e mais alto ainda rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso recostado a uma árvore próxima à fogueira, segurando a tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela, e seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Quando terminei de ouvir essa história contada por um mestre, percebi que em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos certas coisas que julgamos ser importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, queimam-nos por fora e por dentro, e mesmo assim ainda as julgamos importantes. Temos medo de abandoná-las e esse medo coloca-nos em uma situação de sofrimento, de desespero. Apertamos essas coisas contra nosso coração e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. Para que tudo dê certo em nossa vida, é necessário reconhecermos em certos momentos que nem sempre o que parece salvação irá nos dar condições para prosseguirmos. Na minha vida, fiz escolhas desde muito cedo para ter a provisão financeira e alcançar meus objetivos. Comecei a trabalhar aos 12 anos como modelo e foi uma ótima oportunidade para conseguir suprir aqueles pequenos desejos que uma garota pobre não teria como comprar de outra forma que não fosse pelo trabalho. Minha vida financeira foi melhorando ao longo dos anos. Confesso que sempre soube tirar proveito de tudo que já havia conquistado e a habilidade para fazer dinheiro era notável. Por questões já relatadas anteriormente,
Minha letra era bem bonita, então eu cobrava para escrever a matéria no quadro escolar e isso me garantia o pagamento do lanche na hora do recreio. Nem sempre o que parece salvação irá nos dar condições para prosseguirmos. Mesmo com essa habilidade nata, em algum momento acreditei que não era boa com isso. Mais uma crença que me limitou por um bom período. Pensava não ser capaz de fazer a gestão do meu dinheiro, mas a verdade era que ele era usado e aproveitado para viver a vida, e era gasto com férias, viagens, cursos e muitos presentes. Dar presentes é minha linguagem de amor. Mais tarde entendi que esse não era o caminho da prosperidade e que precisaria cuidar do meu dinheiro ou acabaria ficando sem nada. Apesar de ter estudado administração, os números sempre foram um mistério para mim. Ainda me surpreendo que eu tenha conseguido trabalhar em duas instituições bancárias, porque, definitivamente, relatórios financeiros nunca foram o meu forte. Mesmo assim, decidi aprender mais sobre o assunto. Queria ter independência financeira e logo descobri que o dinheiro é uma energia, assim como tudo na vida. Ingressei em um processo de coaching financeiro para trabalhar todas essas questões, aprender a lidar com meus recursos e começar a investir. Foi transformador aquele momento. Passei a entender que a maior parte dos meus desajustes financeiros aconteciam por uma necessidade de suprir minha insegurança e baixa autoestima. Queria parecer alguém que não era, só para ser aprovada e validada. Mas a partir do momento que decidi me amar e me aprovar, essa compulsão em comprar presentes para os outros ou mesmo consumo próprio passou a não fazer mais sentido e, consequentemente, deixei o consumismo desenfreado e comecei a investir meu dinheiro. Adquiri o hábito de aprender sempre mais sobre finanças e investimentos e coloquei isso em prática, e isso só foi possível a partir do momento que introduzi em minha rotina novas crenças que ajudaram na minha relação com o dinheiro e a prosperidade que está diretamente ligada à nossa contribuição social. Nessa área, minha mãe foi um excelente exemplo, mesmo que confrontasse seu comportamento de servir aos outros de forma linda e desinteressada. Naquela época, não entendia sobre a lei dar e receber e acreditava que ela era explorada. Era do contra em relação àquelas atitudes da minha mãe. Quando me via praticando algo parecido, evitava ao máximo e hoje, 8 anos depois do seu falecimento, percebo o quanto esse foi seu maior legado para mim. Quando calei a voz da minha mente que dizia que eu não era suficiente, comecei a servir aos outros, ajudando em seus problemas que eram reais e deixando de lado minha vitimização. Queria parecer alguém que não era, só para ser aprovada e validada. Quanto mais ajudava o outro, menos me ocupava de mim mesma, e isso me tirava daquele lugar escuro chamado depressão. Hoje vejo a contribuição social como uma forma de ser feliz. Passamos a vida servindo aos outros. Filhos, pais, profissionais, amigos, colegas, em todas as áreas da sociedade estamos servindo. Muitas vezes servimos sem vontade, por obrigação, o que impede que seja realizado o transbordo, que é dar o que temos de melhor ao outro, algo que devemos observar para uma maior realização. Quanto mais ajudava o outro, menos me ocupava de mim mesma, e isso me tirava daquele lugar escuro chamado depressão. Olhando para esse pilar da minha vida, percebo que estou repetindo o mesmo que minha mãe. Estou regando a semente que ela plantou em mim. Um dia, em uma das nossas conversas, quando eu a julgava boba por ajudar as pessoas, ela me disse: "Não importa se estou sendo enganada, importa a intenção que estou colocando na minha doação." Aquela frase ficou reverberando por muitos anos e hoje me coloca à disposição diariamente, através das minhas lives, para servir pessoas que precisam de orientação, de uma direção. Aquele aprendizado depois foi validado por tudo que estudei. É fato que recebemos de volta tudo que doamos com amor, e isso me preenche e fortalece de maneira inexplicável. Essa energia que procede do dar e do contribuir faz com que eu tenha a sensação de que o mundo é mágico e que não há escassez e tudo flui perfeitamente. Quanto mais damos, mais o mundo nos retribui de forma incrível. E o fato de contribuir com o mundo, buscando torná-lo um pouco melhor dentro do nosso raio de influência, faz com que a gratidão se transforme em uma corrente infinita do bem. Certa vez, uma aluna minha relatou-me sua experiência com os meus ensinamentos. Ela disse que a mudança da sua vida iria atingir a geração ascendente e a descendente, ou seja, uma atitude minha em servir alterou de forma significativa o destino de 3 gerações. Antigamente, a palavra servir remetia-me a algo inferior, por ser de origem do latim que significa escravidão. No entanto, hoje, vejo também como contribuir, que significa somar, adicionar ou acrescentar, e isso se colidiu
com o meu objetivo maior, acrescentar na vida do outro. Se pararmos para pensar de uma forma ou outra, de maneira consciente ou não, estamos todos contribuindo na educação dos filhos, na igreja, no asilo, nas empresas, enfim, em qualquer atividade que façamos, a contribuição está presente e isso faz o ser humano mais sublime. A palavra servir remetia-me a algo inferior, por ser de origem do latim que significa escravidão. Mesmo não tendo religião, acredito em Deus e já li algumas passagens bíblicas, e uma delas chamou-me a atenção nessa questão de servir, em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa frase traduz exatamente o presente, que ao servir, na própria ação haverá recompensa. No entanto, hoje, vejo também como contribuir que significa somar, adicionar ou acrescentar. Acredito que, assim como o amor, que quanto mais damos, mais se multiplica, o servir com amor torna-se uma arma poderosa contra o egoísmo, fazendo com que o nosso ego se curva ao entender que não podemos olhar apenas para nós mesmos. E isso é algo que pode ser experimentado na educação dos filhos, com o mendigo da esquina da nossa casa, com as pessoas com quem conversamos durante o dia, na gentileza que retribuímos, no sorriso que ofertamos. Tudo isso fazendo com que encontremos em nós um cantinho que precisa ser cultivado diariamente, chamado felicidade. Conclusão. Quando iniciei a jornada de autoconhecimento, tentei racionalizar minha história. Depois, conhecendo outros relatos de vida, compreendi a forma de conectar-me melhor comigo mesma e passei a ser mais empática com o outro. Descobri que a vida só é interpretada quando sentimos e não quando racionalizamos. As histórias se conectam uma com a outra e todos os momentos são ricos em sentimentos e emoção. Percebi que estar mais presente na vida, olhando para os meus pensamentos e sentimentos, faz-me ver o mundo mais colorido e aprendo a ser grata a todo instante. Já acordo maravilhada por estar viva e ter a oportunidade de realizar meus sonhos. Nessa expectativa, ando com borboletas na barriga o tempo todo. Mudei a crença de que preciso me esforçar, lutar ou batalhar para conseguir as coisas que desejo. Na verdade, é o contrário disso que prevalece hoje em mim. É não resistir e simplesmente entrar no fluxo e receber. Hoje, consigo olhar para uma pessoa e sentir compaixão ao invés de pena, ajudar apenas quando sou solicitada, sem dar a solução. Percebi que estar mais presente na vida, olhando para os meus pensamentos e sentimentos, faz-me ver o mundo mais colorido e aprendo a ser grata a todo instante. Mesmo entendendo que este é um legado deixado pela minha mãe, sempre fugi dessa missão de ajudar as pessoas, mas agora isso se tornou uma paixão. Poder contribuir, de alguma forma, com o meu conhecimento e ensinar outras pessoas com a minha história faz-me realizada. Hoje, compreendo a complexidade que criamos em nossa mente e, ao mesmo tempo, a simplicidade que é a vida. Apenas precisamos ressignificar para torná-la mais fácil e leve. Às vezes, emociono-me pensando em todas as bênçãos que temos diariamente. Tornei-me mais criativa e aprendi a aplicar os hábitos em minha vida. Conscientizei-me de que não tenho nenhum poder divino ou habilidades especiais, mas aprendi a conectar os pontos, passado, presente e futuro. Tive que deixar minha criança interior aparecer e curar suas feridas. Emprestei meu corpo de adulta para as emoções da criança que mora em mim. Entendi que não temos controle sobre o que acontece. Aprendi a receber e isso foi libertador. Não entender, mas experimentar a plenitude, vivenciar a gratidão, o amor, a esperança, a certeza que está tudo certo. Não tentar ser a salvadora, viver minha essência, silenciar meus sabotadores, libertar-me do meu passado, viver o momento presente, aqui e agora. Isso é o que importa. Uma vez, alguém disse que importar é levar para o coração. Portar bons sentimentos para o coração é o que nos faz vibrar no amor, na fé e na esperança, e isso nos aproxima do divino. Somos fontes e quando confiamos que Deus sempre quer o nosso bem e que não precisamos nos preocupar, ficamos alinhados com a abundância e a potencialidade pura. Foi dessa forma que experimentei a fé que eu tanto procurava, uma fé verdadeira que nos dá tudo o que precisamos para viver. Contudo, é preciso silenciar nossa mente, nosso ego, e não permitir que ele nos engane e nos convença de que temos superpoderes ou que podemos salvar o mundo com nossa verdade. Isso é apenas a arrogância de quem acredita que precisa consertar o outro. A melhor forma de ajudar alguém é sendo nossa melhor versão, contar a nossa história para que inspire o outro. Entender que o balizador do que é certo ou bom para nós é o sentir-se bem.
Hoje, tenho plena consciência de que tudo o que aconteceu comigo de errado foi um degrau de aprendizado na minha escada de crescimento. A certeza de que não somos perfeitos e que desafios sempre existirão coloca-nos em um patamar de evolução. O que é preciso é instigar a serenidade para aceitar a situação sem julgamento, permitindo que ela nos ensine. É preciso parar de interferir e permitir que cada pessoa tenha suas próprias experiências. Precisamos liberar o que não está funcionando para permitir o ingresso de novos acontecimentos e conhecimentos. Todos os dias, a vida sinaliza um caminho. Precisamos estar presentes para percebê-lo. Os primeiros momentos ao amanhecer, nossos pensamentos, sensações e emoções determinam como será o restante do dia. Precisamos vigiar e renovar a nossa mente. Ela é responsável por sugestionar os novos fatos. Todos os dias, a vida sinaliza um caminho. Precisamos estar presentes para percebê-lo. O nome deste livro é Amar, Perdoar, Morrer. As iniciais do meu nome, sinalizando o fato de que tudo o que precisamos para viver nosso propósito já está dentro de nós. No nosso nome está a nossa identidade, e quando ouvimos atentamente o nosso eu, teremos as respostas para atingirmos a felicidade. Amar tudo e todos diariamente. A prática disso aumenta a nossa frequência vibracional. Amar sem preconceito, sem reservas, sem medo, sem ansiedade, sem expectativas e permitir que isso transborde para conquistar o que deseja. Perdoar. Libera o passado para viver o presente. Quando perdoamos, deixamos de envenenar nosso sistema biológico e passamos a viver sem o peso de algo que não nos pertence e que existe apenas para mostrar-nos o que precisa ser mudado em nós. Não perdoar é ancorar e afundar a vida. Somos vítimas de outras vítimas e precisamos perdoar os nós mesmos. Morrer. Todos os dias, a cada novo dia, temos uma página em branco para escrever a nossa história. Quando dormimos, temos a possibilidade de baixar nossas resistências. O sono é uma pequena morte, onde precisamos deixar o Espírito Santo agir e proporcionar-nos um novo recomeço. Toda noite devemos ser gratos pelo dia, pelo aprendizado, pelas conquistas e deixar o ego morrer para renascer no dia seguinte, buscando sempre uma versão melhor de nós mesmos. É preciso entender que são os desafios que nos fazem comunicar com a nossa essência, e as nossas emoções são como bússolas que norteiam as nossas decisões. A felicidade é uma construção diária e uma decisão que nos capacita a validar nosso processo e progresso rumo ao caminho de amar, perdoar e morrer.